E vamos continuar, segunda parte, para finalizar só a última página deste artigo da Revista Científica e Literária, de número 2, de janeiro de 81, 10 anos antes de Antero morrer, que provavelmente Antero terá sabido e terá, de certa forma, apreciado, e que, com grande certeza, terá vindo a discutir depois com Luís de Magalhães, e que nós esperamos, numa próxima gravação, até falar desse encontro entre uma crítica tão precisa e tão nítida e tão clara e tão, no fundo, fazendo perante uma tese, Antero, uma antítese destinada a gerar uma síntese mais luminosa, e que certamente em algumas das conversas, já que eles conviveram bastante durante esses últimos anos, terão sido abordadas por ambos. Então diz-nos assim de novo Luís de Magalhães: como representação artística dos estados psicológicos, a nova obra do Sr. Quental eleva-se a uma tal altura de perfeição, e é de realçar também esta visão de Luís de Magalhães, a elevar-se a uma tal altura de perfeição, uma noção dinâmica de aura, de perfeição dos próprios sonetos e da própria alma, em altitude de perfeição, que nós, mais do que perante as suas obras, nos curvamos reverentes. Este curvar-se perante uma altitude, uma qualidade intensa, artística, tão grande, que Luís de Magalhães se curva referente à vista de um talento que nos deslumbra e assombra. Aqueles 28 sonetos têm lampejos de gênio, desse gênio profundamente sintético que divinizou e imortalizou o nome de Shakespeare. É impossível, em 14 versos, dar com mais nitidez e profundidade a nota de tantos e tão complexos estados morais. É interessante aqui realçarmos esta entrada de Shakespeare e do gênio, o gênio, a musa, os lampejos, essas fulgurações que todos nós podemos desenvolver quando aspiramos a conhecer mais, a partilhar mais, a aprofundar mais pelo studium, essa palavra latina tão trabalhada por Erasmo de Roterdão, um outro gênio do Renascimento que valorizava muito esse studium e depois a pietas, esse sentimento de amor e de devoção para o universo, para a divindade e para os outros seres. E são essas formas de atingirmos esse contacto com níveis de criatividade divinizantes, imortalizantes, como Shakespeare, um autor que foi também muito apreciado por Fernando Pessoa e que foi mesmo estudado de um ponto de vista de espiritualidade, neste aspecto de o que seria o gênio em Shakespeare. Ele interroga-se em alguns textos pouco conhecidos: seria o seu eu superior? Seria a proximidade com o mestre invisível? Ou seria a sua ligação com a divindade? Questões profundas, de grande altitude, e que não são fáceis de ser abordadas, e menos ainda, muitas vezes, por certas críticas ou aproximações mais reducionistas ou materialistas e que não admitem estes níveis da psique e do mundo espiritual. Diz-nos então Luís de Magalhães, em alguns sonetos, o quadro desta poesia de Antero, dos sonetos, o quadro tem fundos dantescos e tipos apocalípticos: mors amor, mors liberatrix, a Divina Comédia, o segundo e o terceiro sonetos do Elogio da Morte, o inconsciente,
quia aeternus, espiritualismo, o convertido, ignotus e nirvana são para nós verdadeiros poemas. O artista é cada vez maior e, sob esse aspecto, as odes modernas são inferiores aos sonetos. Sentindo que o filósofo houvesse retirado o seu espírito de uma peleja, em que o seu enorme talento tinha um tão grande papel a desempenhar, nós, da nossa obscuridade, saudamos com entusiasmo o nome prestigioso e respeitado do que foi mestre e guia da nossa geração. Isto é muito interessante, porque Luís de Magalhães aqui, outra vez muito espontâneo, muito sincero, afirma sentido que o filósofo tivesse retirado o seu espírito, a sua força individual, liderante e afirmante de uma peleja, de uma luta, de uma batalha por ideias novas, por uma transformação da sociedade, em que o seu enorme talento, o seu gênio, tinha um tão grande papel a desempenhar. Ele sente isso, mas, na sua obscuridade, na sua humildade, sauda com entusiasmo o nome prestigioso e respeitado do que foi mestre e guia da nossa geração. Este fim tem algo também de crítica. Saúda com entusiasmo o nome. Não está a saudar mais precisamente o ser, mas sim apenas o nome prestigioso e respeitado. Está quase como a colocá-lo já numa prateleira do passado e diz mesmo na última linha do que foi mestre e guia da nossa geração. Como se ele já não seja o mestre e guia, que foi mestre e guia. É muito interessante observarmos isto e poderemos depois equacionar numa próxima leitura a transformação que Luís de Magalhães terá sentido com o contacto direto com Antero, que ainda viverá mais de 10 anos, tendo mesmo no último ano da sua vida participado em instâncias de Luís de Magalhães nessa peleja que foi a Liga Patriótica do Norte e em que Antero empenhou o seu espírito e sabemos como ele, e eu já li essa carta, chama Jaime Magalhães de Lima para estar ao seu lado e que depois será Jaime Magalhães de Lima, Luís de Magalhães, Visconde Rezende e outros que estarão a acompanhá-lo nessa luta ingrata. Provavelmente Luís de Magalhães moderou a sua opinião e passará a sentir que, apesar dessa entrada numa linha algo mais negativizante de Antero em termos de actuação no mundo, ele continuava a ser um mestre e guia numa busca metafísica e filosófica, ainda que, de facto, os seus sonetos não tivessem conseguido transmitir o que ele, nas tendências gerais da filosofia moderna na segunda metade do século XIX, consegue com bastante valor filosoficamente e que em algumas cartas também transmite com grande energia anímica e espiritual. Demos então graças por Luís Magalhães ter feito este pequeno texto, a nossa amiga Ana Maria Almeida Martins ter retomado a revista científica e literária e nós podermos assim unir e aprofundar estas linhas de força da tradição espiritual portuguesa tão vivas e palpitantes em Terra de Quental e que nos possam inspirar a conseguirmos avançar nestas linhas de forças que passaram por Bocage, Francisco Manuel de Melo, Antero, Fernando Pessoa e que nos apelam também a nós para sermos mais fortes na nossa busca da verdade, do mistério da vida, do amor, da divindade, do bem e conseguirmos
viver e lutar criativamente, harmoniosamente, por tais ideais e por tais realidades. Demos graças. Amém.